Folga trabalhada também. E o que também. mexe com a gente aqui, né? Que mexe com o rádio em especial, que o nosso querido Rodinei Brocanelli, que é um dos grandes redatores de rádio, né, de comunicação, falando sobre rádio, né, nas suas redes sociais, ele colocou aqui o seguinte, ó, e é um dos pontos dessa mudança de lei que passou batido. O rádio esportivo... em você, ouvinte, hein? A Lei Geral do Esporte, aprovada na Câmara dos Deputados, tem 2 artigos que, caso sejam sancionados, podem fazer com que as emissoras de rádio paguem para transmitir partidas de futebol. Durante a votação, o deputado Vitor Mendes, do MDB lá da Bahia, chamou a atenção para o fato. Lamentamos o que nós acabamos de fazer. Acabamos de votar um projeto tão importante, projeto de atualização da Lei do Esporte, mas estamos sacrificando a radiodifusão. No texto que acabamos de votar, artigo 159 e 160, os programas de rádio passarão a ser cobrados, as transmissões, né, dos eventos esportivos. Os artigos são os seguintes, ó. O 159 diz o seguinte: a difusão de imagens e ou sons captados em eventos esportivos é passível de exploração comercial. Os dados estatísticos decorrentes das partidas integram o rol de direitos comerciais, portanto, pertencem integral e exclusivamente às respectivas entidades de administração do desporto. Pertencem às organizações esportivas mandantes que dedicam à prática esportiva, o direito de exploração, comercialização, enfim. Resumidamente, a partir de agora, os clubes podem cobrar das emissoras de rádio para que elas... Não só os clubes, não só os clubes. E as federações. A detentora do torneio, como é a Copa do Mundo hoje. Bom, isso aí já é algo que já há muito tempo já vinha sendo feito. Em 2019 foi tentado isso aí, tinha a bancada da bola que queria fazer. O Darley estava nessa bancada da bola, André Sanches, aquela galera toda, para fazer com que o rádio pagasse. A Abert derrubou aquela vez. Vamos ver se vai conseguir aí disse, não, porque o rádio vai para o Senado. O rádio, ele é... Como é que é? Não é concessão, é um bem público e não sei o que não pode cobrar. Por ser concessão, ele TV é concessão também. Também. Mas, verdade, mas deixa eu só explicar uma diferença brutal, tá? Que eram 2 e essa lei faz com que uma ainda continue existindo, embora os caras estejam fingindo patrimônio que não existem, público. Tá? O rádio é patrimônio público. Patrimônio público, já foi. Quando se falava em direito de transmissão no Brasil, a lei que é anterior a essa, que essa não está aprovada pelo Senado, então a lei que ainda é vigente, ela diferencia transmissão e uso de imagem. Rádio não tem imagem. Logo, rádio, tudo bem. Só que agora está escrito transmissão. Só que aí que tá. É por isso que eu fiz questão de fazer essa divisão, que essa lei agora que está sendo votada e aprovada pela Câmara, ela corta. Ela bota transmissão numa coisa só. Tem 2 aspectos. Por que é um absurdo? Sabe por que é um absurdo? Porque, embora a TV seja concessão pública e rádio, a rigor também, a TV, ela, por exemplo, tem parte dos impostos que você paga, que nós pagamos, que volta para a TV aberta. Tem dinheiro de governo federal para a TV aberta. Rádio, não. E rádio oferece os jogos de graça. Você não paga para assistir jogo no rádio, para ouvir jogo no rádio. Você compra aparelho de rádio e ouve o jogo. Todos. TV não. Mas TV aberta eu não pago. Paga imposto. Sim. Se tu paga imposto, parceiro, tu paga a TV aberta. Tu pode não saber, mas tu paga. O rádio, para transmitir esse jogo de graça para o ouvinte, ele tem que pagar. Só que aí que tá, Silva. O rádio... Ele paga a operação só. Ele paga a Copa do Mundo. Eu não tô dizendo... Eu posso transmitir a Copa do Mundo? Não, futebol, como é que faz? Mas Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo, aí que tá. Eu tô dizendo por que eu considero um absurdo. Não é porque eu trabalho em rádio, não é por isso. Talvez eu me interesse mais por isso, por trabalhar, mas não é por isso que eu tenho essa opinião. O rádio, ele entrega pro público um jogo gratuitamente. O seu imposto, o imposto que o trabalhador paga, que o cidadão paga, ele não volta para o rádio. Agora, mas TV aberta eu não pago, eu só compro. Não, TV aberta tu paga sim, porque o imposto que tu paga, parte vai sim para TV aberta. É que as pessoas não sabem disso, mas Tem 2 absurdos aí. Eu queria colocar depois... 2 absurdos. Primeiro que isso aí desde algum tempo, desde 2019, está se tentando fazer com que o rádio pague. O rádio vai fechar. Quer transmitir o Campeonato Gaúcho é 50 mil. Quer transmitir o Brasileiro é 500 mil. Quer transmitir... É o fim do rádio, companheiro. Tu quer transmitir Libertadores. Isso é o fim do rádio. Os senhores deputados e senadores, muitos donos de rádio, inclusive, os políticos, de um modo geral, vocês ampliaram a gama de desempregados. Muita gente vai ficar desempregada. Vai ficar desempregada. Possivelmente eu vou ficar desempregado. Porque não vai ter como 1 ou 2 emissoras, que é o que vai acontecer, absorver todo mundo. Isso é um absurdo gigantesco. Um absurdo gigantesco. Que bom que saiu agora em época de eleição, né? Que bom.
Outro absurdo gigantesco. O torcedor do Inter sem o rádio, como é que ele faz para acompanhar Atlético Paranaense e Inter sábado que vem? Bom, velho, aí eu... Que não tem TV. Deixa... Outra questão que eu acho que é um absurdo para mim tão grande quanto. Marcou o centenário da Radiofusão no Brasil, 2022, né? 1922. A fala do deputado Vitor Mendes, a fala do deputado Vitor Mendes, do MDB da Bahia, é o seguinte: veja, senhores deputados, aprovamos sem ler, passou sem ler. Então tu aprova algo sem ler. Olha, assim, nós fizemos. Assim, no ano do centenário demos esse presente grego para o rádio. É assim que funciona. Senhoras e senhores ouvintes, se vocês não sabem, como é que se vota projeto de lei? Eu queria que tivesse um projeto de lei que eles votassem sem ler do tipo diminuiu o fundo eleitoral partidário. Não, mas eles leem muito bem. Ou daqui a pouco, o seu salário, senhor deputado ou senador, o senhor vai ter que doar 70% para entidades beneficentes. Eles leem cada vírgula. Então é assim que os queridos políticos lidam com o dia a dia seu, meu, nosso povo. Eles votam sem ler. E são os interesses. Aí depois, olha, votamos sem ler. É impressionante. Eu queria, fazendo aquela minha primeira manifestação no programa, eu queria poder falar tudo o que eu penso, viu, ô Luiz Magno? Sim. Mas fico por aqui. Eu tenho vários pontos para abordar. Primeiro, a correção histórica, né? O rádio não começa em 1922 no Brasil. 1922 é a primeira demonstração pública. O rádio brasileiro tem o seu marco inicial em 1919. Isso a partir de Pernambuco, Rádio Clube de Pernambuco. Segundo ponto, o que vai acontecer, o que está colocado no texto, né, que é o livre negócio com as emissoras que desejam transmitir de clubes e federações, clubes e entidades podem negociar livremente, nada mais é do que uma empresa, pode ser uma empresa de comunicação, pode ser uma empresa de marketing, pode ser uma empresa de negócios, pode ser uma startup, pode ser uma casa de apostas, pelo que eu entendi, inclusive, compra os direitos de transmissão de um determinado evento. Essa empresa, que repito, pode ser de comunicação, pode ser qualquer empresa, ela repassa, isso é feito via licitação. Exemplo, aconteceu agora com a Libertadores, tá? Foi aberta uma licitação, uma livre concorrência para comprar a Libertadores, quem comprou novamente foi a Globo, né? Tirando do SBT. E aí, as outras emissoras de televisão vão negociar com a Globo. De rádio não. Os sites de aposta já transmitem jogos hoje, tá? Já transmitem, só que aí eles vão ter que ter direitos, né? Alguns sem imagem. Ter direitos. Transmitem, só que é uma outra roupagem. Isso não pega só rádio, tá? Isso pega todo mundo. Ou seja, o torcedor mais, assim, antenadinho com as novas tecnologias, que acha que vai conseguir conferir um jogo de futebol no canal do seu influencer favorito. Live do Facebook? Também não vai poder, tá? Hoje está tendo jornada esportiva no canal do fulano, que eles têm a narração, eles estão ali transmitindo, não vai poder mais, tá? Isso não pode. Ninguém pode transmitir, a não ser que se compre os direitos. Então, se o rádio não puder, os canais também não vão poder. As rádios dos clubes. As rádios dos clubes vão ter que comprar direito nessa modalidade, porque as rádios dos clubes têm lá os seus CNPJs, etc. Vão ter que comprar direito também. Os clubes vão ter que comprar direito. É uma negociação aí da presidência com uma sala do próprio clube que vai ter que negociar. Porque os clubes, isso é uma coisa que também vai pertencer aos clubes, tá? Os clubes vão poder ter os seus negócios, exatamente, ter os seus negócios. E as federações, ou se fosse liga, seria a empresa da liga negociar isso com as emissoras de TV. Na prática, o que vai acontecer? Se isso for bem regulamentado, Guimarães, isso pode abrir brecha para o seguinte, ó, eu sou o dirigente do Guaíba Futebol Clube, tá? Eu quero vender para a TV Record por 1.000, só que se o SBT quiser, eu quero 10 milhões. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. É livre concorrência. Isso é o que vai acontecer. Na prática, o que vai acontecer, tá? Vai ter venda, ninguém vai dizer, para o fulano eu não vendo. Isso não vai acontecer. É livre concorrência de mercado. Quem pagar vai poder transmitir. Como acontece na Copa do Mundo, quem não pagar não vai poder transmitir. Lembro que na Copa, se você quer acompanhar também a Copa do Mundo no seu canal de influencer favorito, que estão tudo montando jornada esportiva, tu não vai poder.
Porque tem direito de internet também, que eu não sei quem é que comprou. Tem direito de internet. Aliás, tem rádio que compra direito para MFM Todas. e não pode botar Todas. na internet, Silêncio na internet. Ou música. Silêncio ou música na internet. Não pode. Não pode transmitir na internet. Então, isso vai afetar o seu canal de influencer favorito, você que está acostumado a ver nesses canais, e vida, né, cara? as emissoras de rádio. Só vai poder transmitir quem comprar. O que pode acontecer é justamente essa questão jurídica do patrimônio público. Isso aí eu acho que vai ser uma batalha. Não sei se isso passa no Senado, não sei. Porque tem muito interesse de dono de rádio. E tem muito dono de rádio que é deputado. Mas tem muito dono de rádio com influência. Né? E eu não sei o que vai acontecer. O fato é que se isso passar, só quem tem direito compra. E outra coisa, se o clube vai poder negociar, ele não vai poder negociar, ele não vai querer vender para uma rádio que critica. Ah, não, tu tá me dando muito ferro, não. Não, isso vai acontecer porque livre mercado vai pagar. Isso vai acontecer. Não, mas o clube pode dizer, eu não quero que tu transmita, porque tu tá dizendo que eu sou ruim, e realmente eu sou, mas eu não quero. Mas vai ter lei de sublocação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o deputado vai dizer, olha, votamos e não lemos, veja só. Eu quero ver se vota. Sim, agora, como é que vai fazer? Agora tem muito deputado que é dono de rádio, Cristiano. Ele não vai querer que os caras vão cobrar da rádio dele. Mas votaram, né? Não, mas não é tão simples assim. Não é simplesmente, tô afim, não vai ser com base no tô afim, não tô. Independente vai comprar, do tô afim, não tô, eles vão vender. É licitação, eles vão vender. Isso sim. Mas não é baseado no... aquela rádio tem Oreste. Deixa eu te falar o seguinte. Isso não vai acontecer. Não é assim. Tudo alto da tua sabedoria, professor, acadêmico. Em quantos por cento vai cair a transmissão no rádio futebol, se isso passar? Eu acho que 90%. Cara, Copa do Mundo. O Brasil vai ter 7 rádios. 90%. De um universo, sei lá, quantas rádios tem no Brasil? Não, nem sei. Deus, 30 mil? Como ia a rádio, que transmite futebol menos, né? Mas 1.000 emissoras de rádio. É muito menos. 7 de mil. O que eu sugiro a você, estudante de jornalismo, que tem o sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, desista. Eu não acho que seja esse o ponto. Eu acho que existe... Aquela história... Eu acho que não acabou. Primeiro, vamos viajar, isso não acontece mais. Segundo, eles estão fazendo tudo para acabar com o rádio. Eu acho que o momento, o cenário foi muito pior. E vão conseguir! Os senhores políticos não vão conseguir. Existe uma reinvenção. Toda mídia se reinventa. O que quiser, cara. Toda mídia se reinventa. Falaram isso quando a televisão passou a transmitir os jogos ao vivo de uma forma muito mais forte do que hoje em dia e não terminou com o rádio. O rádio se reinventa, ele reescreve a própria história. Nenhuma mídia termina, as mídias não terminam. Não existe mídia que finaliza. Né? Ele refaz e tem aí a força de outros modos, outros meios de se fazer. O que cabe ao momento é participar dessa reinvenção, como aconteceu quando a TV passou a ter transmissão ao vivo. Depois disseram que o rádio ia acabar quando veio a TV a cabo. Agora transmite todos os jogos e não acabou. O que acontece é uma reinvenção. Só para deixar bem claro que não é uma lei com base no não gostei do Magno, não gostei do resto, não vou vender para eles. É uma licitação com livre concorrência, onde uma empresa compra os direitos e tem a prerrogativa de sublocar. Tudo com base no dinheiro. O que vai determinar isso, pacote fechado, tá? O que vai determinar isso é o livre mercado. É uma lei de livre mercado. Não é uma lei simplesmente de o Atlético Paranaense não quer vender, pega o Atlético Paranaense porque ele gosta disso, não vai vender para a rádio do fulano porque o fulano fala mal. Isso aí não vai acontecer. Nem pode acontecer. É assim pelo seguinte, se nesse livre mercado, é um pacote fechado. Mas o livre mercado é o dinheiro que dita. Não, mas olha só, Guimarães, é um pacote fechado assim, ó. Foi assim que a ESPN perdeu a Champions. Ela sempre ofereceu, sei lá, 1 milhão. Sim. Aí chegou um belo dia que no pacote fechado ela meteu 1 milhão, só que chegou o Esporte Ativo, ofereço 2. Isso. Levou. Isso. Só que tu comprou, tá? Cara dos Guimarães Corporation lá comprou um negócio. Pra ninguém. Tu tem os direitos. Não é negócio. Só que aí tu pode repassar daqui a pouco para recuperar investimento. E tu pode dizer o seguinte, cara, eu não vou vender pro Cristiano Oliveira. O Globo faz com a Guaíba. Exatamente. A Globo não vende direito de Copa do Mundo para a Guaíba porque ela é da Record. Ou seja, isso é simples. A Globo vende, gente. Se isso aí... A gente comprou da Globo. Olha aqui, ó. Se isso aí... Foi pro Mundial Copa do Mundo. Vende. Claro que vende. Olha, cara, então eu vou dizer o seguinte, então alguém tá mentindo aí. Claro que vende. Olha aqui, ó. O Nando Gross mostrou os e-mails que vieram da Globo de não vendemos para vocês. Não, foi negociado. Quem é que vai cuidar isso aí, ó? Por exemplo, a rádio... Não, é só absurdo, isso não é verdade. Vamos colocar as coisas...
Poxa, não posso falar. A rádio, então, olha aqui, ó, sobre esse assunto eu não falo mais. A rádio Não, eu não posso. Esse assunto Quer saber? Porque era muito caro, não comprou, não tem nada a ver que não vende. A gente comprou, eu negociei, só um pouquinho, Horácio, pra falar as verdades aqui. Diga. Isso é mentira. Temos que encerrar. Isso é mentira, cara. Eu negociei com a Globo, eu negociei com a Globo. Copa do Mundo? O Mundial de Clubes, depois Copa do Mundo, eu negociei com a Globo. Tá bom. Deixa eu fazer só uma... Para fechar o programa. Mas, entre aspas, tu reduz o mercado se tu coloca a oferta lá em cima e tem uma grande gama que não vai conseguir alcançar esse valor. Deixa eu só por uma questão de justiça, eleição do Grêmio, tá? Alberto Guerra mandou aqui. Fala, meu amigo, tudo bem? Chegou aqui que tu disse que eu era do Conselho de Administração do Grêmio. Não sou, né? E eu disse, claro que não. E eu não disse. Não, eu disse que tu foi diretor de futebol e vice-futebol. Cara, a turma do... Vão cotonetes aí, né, gurizada? Vão passar bem a fofoca. Auriculares. Vão passar bem a fofoca, mas vão passar direitinho. Eu nunca disse que o Guerra foi do Conselho. É a história Marcos Vaz. Quando sempre tentavam cobrar alguma coisa, querido Marcos Vaz. É tal coisa sobre o quê? Tá, tu ouviu isso ou te falaram isso? Não, aquele diz, me falaram, se não. Eu tô mandando recado só pro fofoqueiro. Isso, olha, o Cristiano falou, o burro, ouve direito. Tu ouviu eu falando ou te falaram isso aí? É aquela história. A Guerra disse, me falaram, deve estar numa audiência. Muito bem. Guerra, aquele abraço. Obrigado aos cristianos. Obrigado. Aquele abraço, obrigado pela audiência também. A Ana, ao Orestes, ao Guimarães, fica agora com o correspondente Guaíba. Na sequência, Boa Tarde Brasil, mais esportes, 17 horas, repórter esportivo. Até amanhã.